paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre superando as decepções. E nós não somos decepcionados por pessoas distantes. Pessoas distantes não trazem frustração à nossa expectativa. Geralmente, as decepções surgem de pessoas muito próximas. Pessoas que você cria expectativas de comportamentos e ações de, no mínimo, gratidão delas para com você. Porque existe um relacionamento, existe uma história. O texto que nós temos analisado está em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O apóstolo Paulo ele está dizendo: não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio, no tempo oportuno, você vai colher se você não desanimar. Nós vamos olhar um texto nesta ótica hoje, aproveitando a presença de um amigo, irmão em Cristo, pastor Sebastião. Nós vamos falar sobre uma situação que Moisés viveu com uma liderança que ele havia estabelecido dentro da família dele. Então, meus queridos, nós vamos analisar algo que está no capítulo 12 de Números, versículo de número 1, que está escrito assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Uma crise começou no ministério de Moisés, porque tanto Miriam quanto Arão faziam parte de uma liderança. E além disso, eles eram da família de Moisés. Como que você enxerga uma situação dessa, pastor Sebastião? Eu tenho certeza que você já enfrentou muita coisa no seu ministério, já tem mais de 20 anos servindo ao Senhor como obreiro de tempo integral, dedicando sua vida ao Senhor. E é bem provável que você tenha experimentado situações parecidas com essa. Na sua visão, como que fica uma questão dessa daqui? Fica à vontade. Bom, Miriam, com certeza, ela se decepcionou. Eu vejo assim, eu entendo assim, que ela se decepcionou pelo fato de um dia ela ter salvado o seu irmão. Ela era uma irmã mais velha e um dia ela salvou esse irmão da morte. E devido a isso, mais tarde ela se vê sendo direcionada e sendo conduzida por este irmão que ela salvou. Então, de certa forma, eu penso que ela ficou decepcionada com isso e achava que ela deveria estar no lugar do irmão. Então, assim, Deus não escolheu ela, Deus escolheu foi Moisés. Mas ela decepcionou com isso, porque ela entendia isso, que o lugar era dela e não do Moisés. E por isso, ela tenta retomar o seu lugar, que ela pensava, pelo menos, que era o seu lugar, a sua posição. E fez o que fez, e falou mal do irmão, aproveitou uma situação para falar mal do seu irmão. Mas Deus ouviu, como diz o texto. Deus sempre ouve, Deus sempre vê todas as coisas, né? E Miriam, por causa disso, por causa desse ato de decepção dela, ela acaba sofrendo mais ainda, por ficar agora 7 dias afastada vamos chamar, da comunidade, da igreja, né? Isso custou para ela um preço caro, e além dela ficar afastada, parou o povo, parou a igreja, parou o povo no deserto por 7 dias.
Então, as nossas crises, nossas decepções na vida, pode parar não apenas nós, mas parar as pessoas que estão à nossa volta. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, né? E pensarmos e buscarmos a cura, né? E resolver nossos conflitos, resolver nossas decepções, porque isso pode nos levar à morte, a um suicídio e levar mais pessoas com a gente ainda. E pode destruir nossa casa, pode destruir nosso ministério, pode destruir a igreja e daí por diante. Então, nossas decepções, como já passei muitas e vou passar, com certeza, como o pastor já passou, nossas decepções, nós devemos cuidar delas, superar, dar a volta por cima, porque isso faz parte da vida. Decepções faz parte da vida. Viver não é fácil, e viver nesse mundo competitivo, então se torna as coisas mais difíceis ainda. E nós devemos superar isso, vencer e passar por cima disso. O Senhor está com a gente, é para isso aí. Uma coisa que eu percebo, pastor, que a crise de identidade e de uma visão de propósito acaba provocando esse tipo de situação. Porque Deus queria levantar um libertador e Ele levantaria. O Senhor preservaria esse libertador, prepararia esse libertador. Mas para que tudo acontecesse do jeito que Deus queria, Ele ia prover meios. Ou seja, quando Deus tem um propósito na vida de um homem, Deus levantará outras pessoas para que apoiem essa missão. Deus entrega a visão para um homem, mas a missão Ele entrega para um conjunto de pessoas que estão agregados naquele propósito principal. Ou seja, Miriam foi usada para preservar a vida de Moisés e, com certeza, foi um privilégio muito grande. A palavra do Senhor diz que Moisés tinha dificuldade no falar. E esse daí foi um dos empecilhos que ele colocou para ir libertar o povo de Israel. Ele diz para Deus: mas eu não sei falar, eu não consigo, eu sou pesado de língua, eu não dou conta disso. E Deus diz para ele: você vai encontrar com Arão e ele, ao te ver, se alegrará. E é incrível que quando Deus ele une pessoas, Ele não está unindo exatamente pessoas, Ele está unindo propósitos, para que algo realmente seja realizado. Mas quando isso acontece, fica exatamente essa situação, essa crise de identidade que o pastor disse. Puxa vida, mas foi eu que salvei ele, foi eu que falei diante de Faraó. E eles precisavam de puxar algo para começar a confusão. E o que acharam? A questão da mulher cuxita. Uma coisa que eu penso, pastor, não sei se o senhor vai concordar comigo, o senhor tem liberdade de falar o que o senhor quiser aqui. Uma coisa que eu penso, que quando eu estou insatisfeito, eu começo a procurar defeitos naquela pessoa da qual causa a minha insatisfação. E a maledicência vai ser o segundo ponto, quando eu encontro algo para justificar a minha maledicência. E no caso deles, a encrenca não era porque ele tinha casado com a mulher cuxita. A encrenca deles era porque Deus falava com Moisés. E é engraçado que o versículo 4, por exemplo, versículo 3, né? Ora, Moisés era o homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Nesse texto não mostra Moisés brigando com eles. Moisés fica na dele, Moisés fica quieto, vendo toda aquela situação. E eu fico imaginando Moisés chamando eles para esse projeto tão grande. Ó, Deus me chamou, Deus me escolheu, mas eu quero você, irmã Miriam, quero você, meu irmão Arão, dentro desse propósito. Então essa crise de identidade, ela acaba bagunçando muito. Qual que é a visão do senhor, baseado nessa crise de identidade hoje, dentro da igreja, dentro das famílias, os papéis sendo trocados e a confusão que isso promove? Como o senhor acabou de dizer, atrapalha e muito. Na verdade, só atrapalha, né? Não ajuda em nada. Pessoas brigando, questionando com Deus, com as autoridades que Deus constituiu, querendo uma posição que Deus não a chamou para isso.
Deus não colocou nas mãos dela para isso. Mas, com certeza, ela tem um papel muito importante também nesse projeto. Porque quando Deus tem um projeto e Ele chama pessoas, todos são importantes. Não importa quem está à frente, sendo o cabeça ali, parece que quem está à frente é mais importante que os outros. Não, no reino de Deus não tem mais ou menos importante. Isso é a minha visão, é a minha maneira de enxergar. Quem troca a lâmpada é tão importante quanto quem está aqui no altar. Essa é a minha visão, minha maneira de ver as coisas. Mas acaba que quem gostaria de estar naquele lugar, ele começa então a falar coisas, a procurar pessoas que atrapalham. Isso dentro da família, dentro de igreja, em qualquer ambiente, qualquer local. Devemos tomar cuidado com isso. Eu não fui chamado por Deus para essa posição, então que eu respeite quem Deus chamou para essa posição. Senão, como eu sempre penso, assim, eu sou um ingrato. Eu deveria estar muito feliz por aquilo que eu faço. Eu não sou o fulano de tal, mas eu faço parte junto com o fulano de tal. Então, eu sou um braço, sou um dedo, eu sou algo importante também nesse conjunto, para que eu não termine decepcionado e frustrando outras pessoas e atrapalhando um projeto que poderia ser, com certeza, no coração de Deus é grande, mas pela minha ingratidão, por estar numa posição que eu acho, começo a pensar, que é inferior, que eu poderia fazer mais, que eu posso fazer mais, e posso mesmo, às vezes posso, mas Deus me chamou para estar debaixo daquela autoridade que Ele constituiu como autoridade. Então Miriam peca nisso, minha visão é essa, Miriam peca nisso. Ela não aceita que o seu irmão seja autoridade. Primeiro, ela salva ele. Segundo, ela é irmã mais velha. Então, como irmã mais velha, está reivindicando os seus direitos, né? E como a salvadora daquele irmão, ela está reivindicando o direito de, no mínimo, ter posição igual. Deus não fala só com ele, Deus fala com todos. É verdade. Mas, independente disso, Deus chamou foi ele para estar ali. E é incrível que Moisés, ele não questiona, ele não briga. O que isso me ensina e te ensina nessa hora? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela pode mudar a sua história. Não brigue. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo quem fala mal de você. Deus está vendo quem se levanta contra a sua liderança, mesmo que seja da sua família, como aconteceu com Moisés. No caso de Moisés, era bem direto à família e à liderança. Nós estamos falando do sacerdote Arão. Nós estamos falando de alguém que era irmão de Moisés. A gente está falando de Miriam, uma pessoa muito importante no ministério de Moisés, que agora se tornaram opositores. O que Jesus ensinou? Que um reino dividido, ele não prevalece. Mas Deus ouviu tudo. Deus está vendo o que você está passando. Você precisa ter seu coração livre, porque uma hora a conta chega, né, pastor? Deus está vendo todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que Deus chamou todos os três para a tenda da congregação, e ali Deus disse: com um profeta eu falo em enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. Eu chamei foi Moisés. Olha que coisa séria. Quando a presença de Deus se retira daquele lugar, Miriam estava leprosa. E uma coisa, pastor, que me chama muita atenção no texto, no versículo de número 11, está escrito assim: e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão somente cometemos. Arão agora, ele parece que muda de posição quando ele vê a colheita que está tendo. Ele pede socorro para Moisés. E o versículo de número 13 mostra aquele mesmo Moisés orando por quem falava mal dele, orando pela irmã dele que estava leprosa, orando pelo irmão dele que estava temeroso diante da situação. O versículo 13 diz o seguinte:
Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cure-a. Ou seja, Deus poderia curá-la não porque ela merecia, mas quem intercede por ela é aquela pessoa que foi o alvo das críticas. A pessoa que recebe esse tipo de bombardeio, ele precisa realmente ter convicção do que Deus o chamou, porque depois, quando a roda da vida girar, é bem provável que vai ser essa pessoa que vai ter que interceder por ela. O que o senhor tem para dizer baseado nisso aqui que acabou de ser comentado, pastor? Moisés faz o papel que nós devemos fazer. Nós que lideramos, né? Quem lidera, seja dentro de uma família, uma empresa, uma igreja, seja lá qual for a instituição. Moisés faz o papel que deve ser feito por quem Deus chamou, que é interceder por aquele que é inferior, que está abaixo. Só o superior pode abençoar o inferior. O inverso disso não funciona. Então Moisés, ele entra e faz a função dele, que é interceder, que é clamar, que é buscar o socorro de Deus, não apenas porque é irmã, mas a palavra de Deus mostra Moisés em outros textos fazendo isso também, intercedendo, que é a função do intercessor, que é a função do líder, de orar, de buscar reconciliar, de buscar ajudar aqueles que estão abaixo, né, que Deus colocou debaixo da sua liderança. Se não tomarmos cuidado, nós ficamos com raiva da situação, nós acabamos brigando com as pessoas pelo que elas estão fazendo. E aí nós nos tornamos também juiz. Deus nos chamou para ser juiz, para ser líderes, para trabalhar, para ajudar quem precisa de ser ajudado. Então essa é a nossa função, esse é o nosso papel, esse é o nosso dever como chefes, como cabeça, constituído por Deus. Somente quem é curado consegue fazer isso. Jesus, ele disse que se você bendizer somente aquele que te bendiz, que recompensa você tem? Se você cumprimentar somente aquele que te cumprimenta, que recompensa você tem? A chave hermenêutica da palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo sempre tem que ser Cristo. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para te sustentar. Mesmo passando todas as dificuldades que você tem passado nos últimos dias, abençoe essa vida. Repreenda as obras malignas, mas abençoe essa vida. Porque Deus pode te usar para interceder por essa pessoa. Mas se o seu coração estiver cheio de justiça própria, se o seu coração estiver cheio de raiva daquela situação, você não vai conseguir nem orar por essa pessoa. Vencendo as decepções. Está na hora de você vencer isso. Dar a volta por cima. Tem coisa que precisa ficar no passado, porque é para frente que Deus deseja que você ande. Eu, juntamente com o pastor Sebastião, nós vamos orar por sua vida agora, abençoar a sua família. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é poderoso para trazer uma cura, uma restauração para a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. O pastor Sebastião vai estar orando e eu vou estar concordando com ele com essa oração, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos em oração na Tua presença, crendo no poder da oração. Se não crêssemos, não estaríamos aqui fazendo. E nós oramos por cada um que virá ouvir esta mensagem, assistir essa mensagem, e que precise, que necessite de uma cura, de uma libertação. Em nome de Jesus, que o Senhor envie uma palavra de cura, que o Espírito Santo venha trabalhar firmemente, poderosamente no coração desta pessoa, para que ele seja liberto, para que ele seja livre, para que ele seja transformado e possa se tornar alguém muito produtivo para si, para sua casa, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sociedade,
em nome de Jesus. Que o Senhor venha socorrer cada um que necessita desse socorro divino, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, Senhor, e nós cremos no poder da oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Mas antes de você sair, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que curta esse vídeo para dar mais visibilidade. E se essa palavra te ajudou em alguma coisa, compartilhe com toda a sua lista de contatos. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.